Hoje eu vou jogar Dress Impress e venha comigo pro primeiro tema, que é gala match. Eu não sei o que é gala match, então eu vou fazer uma coisa como se fosse de gala mesmo e vou ignorar o match lá em cima. Depois que eu descobri que dava pra botar vitiligo, eu não parei. Eu só paro quando é necessário, sabe? Mas eu adoro botar vitiligo. E vocês podem ver mais lá pra frente, vai ter uns bugs, como agora teve sair e entrar no negócio. Porque recentemente eu troquei de celular e tem que fazer umas configurações, essas coisas. Enfim, aí eu tô botando esse vestido, mas lá pra frente eu vou tirar. Vai ser o perrengue danado, vocês vão ver. E mais pra frente vocês também vão ver que o vitiligo mal apareceu. E teve algumas coisas que eu só fui perceber que tava errada no meu look quando eu fui editar a capa desse vídeo. Vocês vão ver que eu tenho muita pouca coisa de código, essas coisas. E desse evento aí, que foi do evento do mundo, dos mundos, países, essas coisas. E eu só tenho isso porque eu sou mais nova no jogo e eu tô jogando mais recentemente. Não sou das antigas do Dress Impress. Vocês podem ver que a maioria das coisas que eu uso é de código, porque eu não tenho VIP. Não tem essas coisas de passe de não sei o que. E tanto que eu nem fiz uma make muito assim, customizada, porque eu não tenho. E uma coisa que vocês vão ver também, que eu não tiro esses cílios, porque é uma coisa que combina com todo o look. Vocês vão ver também mais pra frente o perrengue que eu vou passar com esse vestido que eu botei antes. Vocês vão ver o perrengue. E também eu passei um perrengue com cor. E esses dois aconteceram ao mesmo tempo. Porque eu fiz o sapato branco, mas eu me esqueci de botar os acessórios brancos. Aí só depois que eu quase já tinha terminado, eu acabei percebendo. Aí eu dei uma de maluca e consegui terminar com aquele tempo miserável pequenininho que eu tinha. E vocês estão reparando que é basicamente partida de provador. Porque depois que consegui a maioria dos códigos do jogo, eu não parei de usar provador. Em uma partida é difícil você não usar provador. Se você já teve código, essas coisas, é difícil você não usar provador. E as youtubers de Dress Impress vão me entender, porque quando é pra fazer uma coisa mais complexa, a gente gosta de usar muito o provador. Nessas horas vocês também vão ver que eu tô desesperada pra sair do provador. Isso acontece com frequência e eu já tô acostumation. Aí eu fui botar o cabelo, uma coisa que eu gosto bastante do cabelo, que botaram recentemente, foi o negócio de poder encaixar certinho, que tem escala, tem como girar os cabelos. Eu não usei esse aí, mas eu gosto bastante. E quando eu fui editar a capa do vídeo, que é a maioria que eu percebo as coisas, porque eu tenho que refazer o look, eu percebi que os cílios estavam atravessando o meu cabelo. E também eu percebi na gravação, quando eu fui assistir para poder fazer o look, e quando eu fui editar, que eu botei o rosa diferente. Uma coisa que a gente se confunde muito no Dress Impress são as cores, porque ficam mais claras ou escuras do que a cor que tá ali naquela paletinha. E vocês vão perceber que eu termino bem rápido até, porque às vezes eu uso umas referências na minha cabeça. E o meu problema com voto também nesse jogo se refere às poses da pessoa. Porque se a pessoa tipo faz uma pose que não combina em nada, que parece que vai cair a pressão, é como se estivesse querendo me cegar. É tipo assim, que modelo desmaia no meio do desfile? Tem gente que compra uns passes desse daqui de andar de não sei o que, e quando anda parece que tá cagando. Isso é muito horroroso. E também eu sei o que fazer, porque normalmente os temas acabam se repetindo. Vai ter, o próximo tema que vai ter foi um tema que eu joguei ontem. Vocês acreditam? Esse tema que caiu lá pra frente, eu joguei ontem. E vocês vão perceber que os pódios também estão ficando horrorosos. Mas aí eu já troquei a blusa, as cores. Aí que eu troquei a blusa. E agora que eu tô vendo que nem foi tanto tempo que eu perdi assim. Sobrou bastante tempo, na verdade. E depois que eu fui perceber. E vocês não podem me criticar, mas eu botei um vestido
E pra mim fica aqueles vestidos maiôzão que tem 2 camadas. Pra mim é muito bonito. Podem me julgar, podem me criticar, mas eu não vou parar. Uma coisa que eu gosto bastante de usar é esse vestido que eu botei agora. É muito bonito. Serve pra muitas ocasiões. Tanto que eu botei ele na partida que vem, na próxima. Alertas de spoiler, porque eu sou a garota do spoiler da próxima partida. E vocês vão perceber também que durante o vídeo eu vou fazer parkour. Porque o parkour eu tô precisando de ticket, como vocês podem ver ali no cantinho, eu tô com 265, porque eu quero comprar tudo de ticket do jogo. Agora me falem também o nome dessa moeda, se é ticket ou se é outra coisa, porque eu e minha amiga ficamos bem em dúvida. E recentemente, como o mapa atualizou e a gente não era das antigas, a gente preferia o mapa que tava antes, porque isso aqui a gente acabou se perdendo. Aí veio essa mona aí na passarela, que parecia que tava indo pra uma festa de casamento, de não sei o que. A mona começou a dançar no meio da passarela. Eu só dei 2 porque tá no tema, mas não é a melhor coisa do mundo, né? Então, essa mona saiu pra aliviar os meus olhos. E entrou essa mona aí. Que, mano, essa mona aí parecia que tava fazendo um look inverso. Ela botava o que olhava. Parecia que era isso. Dei 2 estrelas por dó, porque eu estou de bom humor também. Porque essa menina tava tenebrosa. Eu deveria ter dado 1 estrela mesmo. Ó, essa diva, vocês vão ver mais pra frente que ficou no pódio, o pódio tenebroso. Porque essa diva, ela fez umas poses que pareceram Michael Jackson. E fez a pose proibida também. Não gostei, eu tive que dar 1 depois, só que não deu tempo, né? Aí entrou essa menina aqui, neste look, que foi uma das menos piores, mas olhando bem, ela fez uma ruma de pose proibida, que eu descontei depois. Eu tava pensando em descontar e descontei, né? Fazer o quê? Se vocês usam poses proibidas, eu não posso fazer nada. Aí veio essa mona aí também, que parecia que tava indo pra um velório, que tava com a cara branca mesmo sendo um pouco negra. Eu dei boas estrelas pra ela porque ela foi uma das únicas que tá meio no tema, mas só que agora que eu tô olhando, ela tá meio ruim, viu? Por isso que ela não ficou no pódio. Pera, foi ela ou aquela outra garota? Tô confundindo agora, mas depois. Ó, aí vem eu na passarela. Eu sou uma das monas mais bonitas que vocês vão ver nesse vídeo, porque vai ser um look pior que o outro, vocês vão ver. E um dos problemas de eu acabar rápido é que eu fico sem muita coisa pra fazer. Aí vai ter vários cortes, porque eu muitas vezes fico sem coisa pra fazer. E o tema é bem simples. Aí ficam uns 3 minutos, 2 minutos restantes, porque eu sou rápida mesmo. A Mona tava bem simples, mas vocês vão ver que ela ficou em 2º lugar. O pódio mais tenebroso da vida. E ainda fez uma pose parecendo que a pressão quase ia cair. Ela tava assim, ó, não sei o que, parecendo que ia desmaiar. Essa Mona aí ficou simples, mas relevando, ela ficou até que bonita. Eu deveria ter aumentado pra 3 estrelas a nota dela, porque ela ficou simples, mas ficou bonita. É melhor do que parecer um bolo de carnaval. Um bolo de metro com aquele vestido lá. Que eu nem tenho também, né? Ó, esse é o pódio mais tenebroso que eu já vi. Esse é o pódio mais tenebroso que eu já vi. E naquela hora eu fiquei com tanta raiva que nem olhei o negócio, sabe? E eu fui fazer parkour só pra aliviar meu ódio. E pra o meu ódio, sabe o que aconteceu? Pegaram o ticket na minha frente. Isso me dá um ódio do caçamba. Aí só depois que eu cheguei que eu fui perceber. Aí foi como eu falei, tirei tudo menos os cílios, porque os cílios eu já evito de usar pra perder um pouco de tempo. Eu gosto de não perder o máximo de tempo possível. E também gosto de ficar com os cílios, porque os cílios combinam com qualquer coisa. Literalmente. Aí eu fui pra ver dançar, fazer essas coisas olhando cruzeiro, porque tinha um negócio ali no negócio da atualização que era vencer eu acho que era vencer uma batalha de dança. Aí eu não sabia como vencer, então fui lá, né? Só pra dançar mesmo.
porque eu não sabia muito o que fazer. Aí, esse aí caiu Supernatural. Esse Supernatural, eu me confundi com o da partida que vem. Aí eu tava falando mais pra trás do vídeo que essa partida ia ser a próxima partida. Eu acabei me confundindo, gente. Aí deu a louca nas monas que estavam no server, que elas inventaram de não saber ler. Em vez de ler Supernatural, como devia ser, elas leram Sobrenatural. Eu até mandei no chat na hora do desfile, porque eu vi as monas, nossa, tava todo mundo fora do tempo. Isso me deu um ódio, porque eu acabei não ficando no pódio, porque as monas não sabiam ler direito. Em vez de ler Supernatural, elas leram Sobrenatural. Confundiram P com B. Eu confirmei isso com uma mona que se vestiu de vampiro, porque eu acho que todo mundo do server resolveu tirar uma onda e fazer sobrenatural em vez de supernatural. Eu fiquei natural, enquanto as outras meninas, digamos que elas ficaram meio peculiares, vamos dizer assim. E teve umas monas que, em vez de fazer o look, ficaram dançando. E eu fiquei tipo, elas vieram pra desfilar ou vieram pra dançar? Nem cor de pele elas botaram, gente. Vocês acreditam nisso? Enquanto eu tô basicona, teve gente que se vestiu de sereia. Vocês acreditam? Teve gente que se vestiu de fada porque não souberam ler. Eu tenho que bater palmas pra essas, viu? Porque por causa delas, eu não fiquei no pódio. Sendo que o tema era supernatural e elas leram sobrenatural. Tô indignada com isso até agora. E depois vocês vão ver que eu voltei no provador pra botar uma bolsinha que eu ganhei, porque eu sabia que eu nunca ia usar ela. Só quando o tema Karen caísse, que é um tema que cai até que bastante. Mas ele não caiu pra mim e essa bolsa era horrorosa. Mas como a minha paciência estava pouca e não tinha muito o que eu fazer, o que eu fiz, eu fui botar essa bolsa. Eu pensei, bora dar uma chance. Não julgue um livro pela capa. Nem mudar a cor eu mudei. Ela tava natural demais. E vocês vão ver também que eu não mudei o rosto. Não foi porque eu me esqueci, mas é porque, gente, eu não mudo o rosto, porque esse rosto é o melhor. Eu só mudei na próxima partida porque o tema da próxima partida foi meio diferente, vamos dizer assim. Elas podiam botar asa, mas podia botar chifre também. Só não podia se vestir de sereia que nem a Mona que tá ali do lado esquerdo do meu provador. Tirando isso, tudo foi maravilhoso nessa partida aí. Ou seja, nada, né? Só a parte de se vestir mesmo. Porque o resto foi tudo. O que está pra frente só foi pra trás. Porque as monas daquele server pareciam que tava querendo tirar uma com a minha cara. Quando eu vi essa mona de vestido também, e essa daí, essa mona aí também, eu fiquei tipo, eu mudo ou não? Porque eu tô no tema, mas elas vão achar que eu não tô no tema. E é esse o lance, se você errar no tema, você vai acabar prejudicando as outras pessoas também. E o meu look gira em torno do que as pessoas acharam. E como elas leram sobrenatural, eu não tô sobrenatural, eu tô supernatural. Em vez de sobrenatural. E elas eram pra estar supernatural, né? E nesse caso, quem devia estar dando nota pro nosso look era o jogo, porque assim ficava bem mais justo. E tem vezes também que eu sou brasileira, mas o tema cai em inglês. E tem uns temas que eu também não sei de onde o jogo tirou, porque não foi aceito nem pelo céu nem pelo inferno. E parecia que todo mundo do server tinha errado. Porque eu não sei se você sabe, eu nem sei trocar server. Eu nem sabia se eu tava no server Pro, se eu tava no server regular, se eu tava no server Master. E é por isso que eu odeio quando isso acontece. Porque o povo gira em torno da sua nota o que eles acham que é o tema. Porque ninguém lê o tema duas vezes, né? Para corrigir o seu erro, né? Como sobrou bastante tempo, eu acabei cortando aqui o vídeo. Eu deixei pra votar na hora da votação, né? Aí eu voltei aí na hora da votação
e eu fui a primeira. Aí que eu percebi que depois de mim, as outras monas estavam todas nada a ver com o tema. Tô indignada com isso até agora, porque as monas ficaram mó nada a ver, enquanto eu que fiquei no tema, fui uma das últimas praticamente, né? Eu achei isso muito injusto. E essa mona aí que vocês estão vendo, eu dei uma boa nota pra ela, porque ela ficou mais naturalzinha e ficou ao mesmo tempo sobrenatural. Então eu dei uma boa estrela pra ela até. E como vocês podem ver, como ela juntou esses dois mundos, ela ficou em primeiro. Parabéns, você conseguiu, eu não consegui e elas não conseguiram. Mas você é a rainha que conseguiu. Aí esse ponto, eu já tava tão chateada com as gurias que eu comecei a dar umas notas até que razoável. Mas eu tava só pelo ódio. Era puro ódio. Porque as meninas que estavam no server leram errado. E por causa disso, eu acabei me prejudicando. Ó, vocês podem ver que eu até vou mandar no chat o tema, sabe? Pra ver se o povo ajustava as coisas. Mas como eu já tinha desfilado na passarela, não dava mais. Aí eu botei, é super natural, não sobrenatural. E parece que a partir daí, as pessoas começaram a me odiar também. Por quê, mano? Eu nem olhei o chat mais, mas eu acho que elas acharam que eu tava mentindo. Porque elas ainda continuaram votando errado. E nessa hora, eu tava só pelo ódio mesmo. Como eu já falei 1 trilhão de vezes, elas leram errado. E isso acaba prejudicando eu. Eu não gostei muito dessa partida, mas eu até que votei certo. Porque comigo é o certo pelo certo e nada mais. Nessa hora eu já tinha desistido, então eu fiquei tipo, tá bom, vida que segue. Foi a única coisa que eu consegui fazer, né? Pra essa mona aí eu botei 0 estrelas, porque eu tinha visto aquelas monas dançando ali sem fazer muita coisa, né? Então eu achei que era uma daquelas monas, e ainda acho, então eu não botei estrela pra ela. Ela ficou em terceiro. Mano, esse foi o pódio mais horroroso que eu já vi. Essa partida parece estar amaldiçoada, tá ligado? E se vocês vierem dizer que eu tô errada, é só olhar pra cima. Pra cima, na parte que eu tava me vestindo. Olhem pra cima. Super natural, não sobrenatural. Confundiram P com B. E é tipo assim, porque se o jogo estiver avaliando, ele vai avaliar certo. Porque se você não conseguiu ler, tipo, um inglês, você pode se basear pelo look das pessoas também. Isso acaba prejudicando as outras pessoas que podem fazer por você que não entendem inglês. Quando alguma partida cai em inglês ou algum tema que elas não entendem. Isso pode ajudar as outras pessoas, né? Aí nessa hora eu já tinha meio que desistido, né? Porque, eu já tinha desistido do povo porque eu sabia que eles estavam zoando com a minha cara, porque não era possível. Parecia que alguma coisa tinha invocado eles ali só pra não deixar eu gravar direito, cara. Porque nas outras eu fiquei em primeiro sem problemas, né? No pódio sem problemas. Aí essa partida foi meio que um pouquinho peculiar, porque ninguém sabia o que era Pegasus, né? Porque o tema é Unicórnio vs Pegasus. E como eu disse pra trás do vídeo, eu joguei esse tema ontem, mas em compensação eu nem tava lembrando muito bem. Aí é um exemplo de uma partida que eu tirei vitiligo, né? Porque nem sempre a gente usa o vitiligo. E nem é essa cor que eu vou deixar finalmente. Vai ser um branco. Assim, um branquinho, porque é um unicórnio, né? E vocês vão ver também que eu vou conseguir fazer um pouco melhor. Sair um pouco melhor nessa partida. Porque eu já fiz. E eu consegui relembrar algumas coisas que também o povo ia gostar, né? Mas parecia que tava todo mundo contra mim, porque eu nem fiquei no pódio também. Mas vocês já acham que meu look ficou bonito? Porque pra mim, eu acho que ele ficou bonito, assim, ficou bem no tema. E uma coisa que eu acho bem interessante também do tema é que eu levei mais para um ponto de conhecimento. E também na parte de votar, uma coisa que aconteceu, que só depois que eu fui me corrigir e nem dava tempo mais,
Foi uma coisa de referência, que eu achei que era uma referência, mas depois era outra, que não tinha mó nada a ver com o tema. E, mano, aquilo me destruiu. Ela nem ficou no pódio. E certas razões, viu? Certas razões. Porque a menina ficou tenebrosa. Eu achei que era uma coisa, mas era totalmente diferente. Eu botei esse vestidinho aí, mas depois eu vou botar um corset, que no caso é agora, que é o corset de carnaval, sem a cauda, né? Eu não sou doida. Aí depois, vocês estão vendo que eu tô pintando de branco, mas depois eu tô pensando aí eu lembro que tem um negócio de arco-íris, né? Foi uma coisa de arco-íris que eu procuro aí insanamente, que eu sei que tá perto ali e eu sei que eu vou usar. Ó, eu encontrei naquele momento, mas uma coisa que eu não gostei foi que isso aí não deu pra pintar o corset direito de arco-íris. Foi uma coisa que eu não gostei. Mas graças a Deus deu pra fazer uma coisa legal. Tanto com o sapato, tanto com as coisas e tanto com os negócios. Que eu até que aproveitei bastante o tempo que eu tinha pra poder fazer tudo. E bem, uma coisa que é meio complicado de fazer neste look Marigold é mesmo a parte de cima, a parte de baixo. Essas coisas são bem difíceis de fazer mesmo. São umas coisas mais complicadas que tem pra fazer. O resto até que é de boa mesmo em questão de fazer. E vocês podem ver que eu tentei botar textura no sapato, mas não deu pra botar textura no sapato. Isso foi uma coisa que me chocou bastante. E o que eu tive que fazer? Tive que botar de roxo branco mesmo. E os cadastros eu pintei de cinza pra não ficar bem repetitivo. E vocês podem ver que falta uma coisa apenas pra meu look estar completo. Ou seja, a paleta. A paleta é Lorde. Mas naquele momento eu vi que uma garota tinha botado chifre. Só que eu não sabia como é que tinha botado chifre. Aí o que eu tinha que fazer? Ficar sem o chifre. Fazer o que, né? Apesar de procurar, eu não botei o chifre porque não tinha como, né? Eu nem sabia o que ela usou pra fazer esse chifre, né? Aí, naquele momento, eu praticamente já tinha finalizado e tava só rodando pelo mapa mesmo. Porque eu já tinha finalizado meu look e não tinha muito o que eu fazer. Aí eu lembrei também que a pele dos unicórnios não era daquela cor. A pele dos unicórnios era branca. Aí também, antes disso, eu botei uma tiarinha que não apareceu, que foi um negócio assim que eu uso principalmente na Ariel, né? Quando eu vou fazer a princesa da Ariel, porque ela não tem muitos detalhes, então eu gosto de botar umas coisas mínimas. Como aí não apareceu, então eu deixei assim mesmo. Aí eu fui trocar pra branco, né? E vocês podem ver que eu usei bastante meu tempo. Tanto que sobrou 1 minuto e pouco, né? Vocês podem ver ali em cima o tempo restante. E depois eu fui trocar o rosto, porque eu vi que dava tempo, né? Aí mudei pro rosto branco, mais branquinho, né? Que nem ficou direito também. E foi uma coisa que me chocou muito. Devia ser mais, como é que eu posso dizer? Devia ter mais variações, assim. E vocês estão vendo que eu tô procurando pra ver se tinha mais opções, mas ficou por isso mesmo, sabe? E mesmo que eu usei bastante do meu tempo pra fazer cada coisa, agora que eu fui perceber, o meu pincel parecia que eu tava pintando um espelho. Eu tô vendo aqui pela gravação, parecia que eu tava pintando um espelho. Enfim, ficou por isso mesmo. Agora é a parte mais tenebrosa. A votação. Essa é a coisa mais tenebrosa que existe. A votação. Eu tentei fazer a unha, mas não deu tempo também, né? A votação foi uma coisa tenebrosa. Aí nós temos eu, maravilhoso.
tô posando bastante aí também. Uma coisa que eu gostei bastante de contraste foi o vestido. Que ele é bem chocante, assim, eu gosto bastante dele. Depois que eu comprei, eu não paro de usar. E essa daí também ficou bem bonitinha, mas mal sabia eu que o meu pesadelo ainda estava por chegar. Dei 3 estrelas, né? Ficou bonitinha, ficou no tema, tá meio simples, não botou branco. Isso poderia ter aumentado a nota dela e ela também não fez pose pra prejudicar, né? E aí veio essa Mona aí sem sapato, a Mona veio descalço com uma cara de triste. O unicórnio não é pra ser triste, né? Tem 2 estrelas, né? Porque ela se esforçou, hoje eu tô com dó dela, né, também. E tô de bom humor, né? Porque se eu não tivesse, ficava por 1 estrela mesmo. E na partida que eu joguei ontem também veio uma ruma de Mona com pompom. Eu não sei por quê, mas veio uma ruma de Mona com pompom. Essa Mona deu uma cambalhota, devia ter dado descontaço pra ela por causa disso. Mas eu acabei não dando, né? Porque eu sou humilde, né? E também porque não deu tempo. Nessa hora eu entendi a referência. Era Fluttershy de My Little Pony. Ela nem falou no chat, eu nem olhei também se ela tivesse falado. Mas eu dei 5 estrelas porque eu reconheci a referência de longe. Era Fluttershy. E depois disso, o meu delírio aconteceu. Eu achei que ela tinha feito a Pinkie Pie. Só que ela não fez a Pinkie Pie. E só depois que eu fui perceber. Eu acabei botando 5 estrelas pra essa monstruosidade que era pra ser a Pinkie Pie. Mas nem foi a Pinkie Pie. Vocês acreditam nisso? E graças a Deus ela não ficou no pódio sem postura. E veio essa Mona bem bonita também. Que deu a impressão de galáxia o vestido dela. Eu adorei. Provavelmente essa Mona tinha visto, mas eu acabei nem olhando. E ela ficou bem bonita, umas 3 estrelas, porque ela ficou bem simples também. Ficou com os olhos brancos, né? Isso descontou da nota dela. E bora pro pódio. O pódio até que ficou aceitável, com a Mona descalça, né? Mas parece que o povo ignorou isso. Aí eu fui ver qual eu fiquei em quinto. Até que tá aceitável, né? Fazer o quê? Da outra vez eu tinha ficado num negócio melhor. Então, não vou nem reclamar, porque eu já falei que as meninas desse mapa pareciam que tava contra mim. Porque se eu suspirasse mais alto do que as outras da passarela, parecia que elas achavam que eu tava, sei lá, me achando. Parecia que eu tava atacando a pessoa dela, dizendo que ia matar todo mundo da família. Só se for isso, né? Porque, gente, parecia que as mãos tava todo mundo contra mim. Eu tirei tudo, menos os cílios, como vocês podem ver. Aí eu percebi o tempo da gravação. 28 minutos. Eu tô gravando isso há 28 minutos e acabei encerrando, né?